Parte 2. Então, dentro dessa transformação, né, populacional, dessa transformação comercial, econômica, né, que estava passando a colônia brasileira, né, você vai ter a descoberta do ouro para movimentar isso tudo. E vai surgir, gente, um personagem que é bem importante para a gente entender, né, já caiu em prova já sobre ele, né, que é o Bandeirante. O Bandeirante é o típico paulista, é o paulista desbravador, que vai entrar nos sertões, nos interiores, desbravando, descobrindo, né? Então, inclusive, isso, parêntese, né? Isso é um símbolo até hoje, né, paulista, né, que foi construído no século XIX, né? Essa ideia do bandeirante, né? O que aqui, por exemplo, a grossíssimo modo, né? O que a gente tem do vaqueiro, essa figura do vaqueiro, sabe? Chapéu de couro, aquele cara que Luiz Gonzaga reforçou aquela ideia lá, né, de um símbolo nordestino. O bandeirante é um símbolo paulista, né? Lá onde o governo do estado, né, de São Paulo, é o Palácio dos Bandeirantes. Na entrada de São Paulo você tem esse monumento aos bandeirantes. Então o bandeirante era essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Esse cara que tinha um traje bem preparado para entrar no mato, que usava arma, que era o símbolo da colonização branca, do enfrentamento, da descoberta. Então, esses caras começaram a conhecer os sertões como ninguém. Lembrando, né? No período colonial, a palavra sertão tem outro significado, né? Sertão é aquele que não é colonizado, beleza? Então, caiu a última questão que caiu no Enem, né, sobre os bandeirantes. Eu lembro disso, eu estava no cursinho nessa época, como professor, obviamente. E era assim, a Getúlio Vargas, é um assunto que a gente vai estar ano que vem, né, a era Vargas, né? Mas aí tem uma referência, você vê como o símbolo do sertão, dos bandeirantes é forte, né? Tá o bandeirante aqui, ó, pegando Getúlio Vargas aqui. A Revolução Constitucionalista, que aconteceu em 1932, né? Então, enquanto os paulistas queriam depor Vargas. Então, quem representava os paulistas? O bandeirante, o homem forte, que pegava assim o bonequinho de Getúlio Vargas, era uma charge nesse sentido, né? O bandeirante bem grande, o bonequinho de Vargas pequenininho assim, e o bandeirante com a arma na mão e com o bonequinho de Vargas na mão assim, ó. Então é isso, né? O bandeirante foi essa figura do desbravador. E são eles, né, que chegam lá, cara, né, no interior, e é eles que descobrem pela primeira vez as minas, enfim, né? Então, olha só. Gente, olha esse dado aqui. A população, ela salta de 300 mil no século XVII para 3 milhões e 300 mil no final do século XVIII. Então, é um salto muito grande. É isso que eu estou dizendo, né? Então, o vídeo anterior falava sobre isso, né? Sobre esse aumento demográfico, esse aumento populacional, né? Que vai ocasionar nesse mercado interno, né? No fortalecimento do mercado interno. Então, você tem, ó, mudança da capital, que eu falei também no vídeo anterior, né? Mudança da capital do Rio de Salvador para o Rio, a intensificação de construção de estrada para os portos, para integrar, né? Porque esse ouro ele foi escoado para a Europa, né? Esse ouro ele foi parar na coroa britânica, né? Tem várias peças da coroa real que foi feita com ouro aqui brasileiro, por exemplo, né? Então a composição da sociedade colonial ela vai se alterar, saca? Então, uma mina, né? Gente, pensando no século XVII, final do século XVII, no século XVIII, né? Não, o que se tinha disponível de tecnologia era muito pouco, né? Então, esse ouro era abundante, foi muito abundante no Brasil. É um ouro superficial, um ouro que se tirava, né? Cavando a superfície da terra, ou então dentro da água, né? Com aquela cestinha, com aquela peneira. Enfim, o ouro de aluvião, como se chamava, né? Então, ó. Então, o primeiro embate, e vai surgir vários embates nesse período, né? Nesse período da descoberta das minas. Primeiro, né? A Guerra dos Emboabas, né? Então, distinguia-se claramente quem era paulista e quem era forasteiro, né? Então, esses eram chamados especificamente pelos paulistas de emboabas. Os forasteiros eram chamados de emboabas pelos paulistas. E os paulistas se achavam assim, não, a gente descobriu. Então, se achavam os caras que eram os donos da terra, né? E aí, nesse embate entre paulistas e estrangeiros, e não paulista, na região das Minas, ganhou o nome de Guerra dos Emboabas, tá? Guerra dos Emboabas. E aí, os paulistas vão perder essa guerra,
né, esse confronto, esse conflito, e vão adentrar mais, aí vão onde hoje é Goiás, Mato Grosso, e vão descobrir mais ouro, e vai atrair mais gente, e a colonização vai entrando mais, tá? Então você vê, né, como essa figura do paulista bandeirante, ela é importante nesse momento, né, nesse sentido aí da expansão da colonização. Olha só, tinha outra coisa, eu falei no vídeo passado também, né, como as regiões das Minas, como a região das Minas, elas se tornaram um centro onde ia agregar, por exemplo, mão de obra escrava, vindo de outros lugares para cá, carne, né, gado da região sul do país. E especificamente aqui, eu falei sobre os tropeiros, os caras que viviam em cima de uma mula e carregavam comida e mais principalmente carne para as regiões daqui. Esses caras, os tropeiros, eles eram viajantes e faziam um trajeto imenso em cima das suas mulas. E aí, eles tinham um feijão, misturava feijão, farinha e carne seca numa comida que serviria para levar sem se estragar, né? Então, assim, com pouco caldo, com muita farinha, com carne seca, com feijão, aquele feijão mais seco. Hoje, por isso que existe aquele feijão tropeiro. O feijão tropeiro é aquele feijão sequinho, né? Cheio de farinha. Hoje tem várias carnes, carne de porco, enfim. Esse feijão tropeiro ganhou o nome em relação aos tropeiros, que eram essas pessoas que faziam esse comércio, essa atividade mercantil, né? Em relação para levar, para abastecer a região das Minas. E olha só como o Enem tratou essa questão aqui dos tropeiros. Vou botar aqui, aí você vai dar um pause. Espera aí, aqui. Você vai dar um pause. Pá, deu pause. Pronto, leia tudo. E aí, depois de ler tudo, né? Vou para a resposta, tá? Vou dizer a resposta, leia antes. Então você vê aí, né? Ó, a criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada ao quê? A atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas, em relação a eles. A atividade da culinária exercida pelos moradores, cozinheiros que viviam nas regiões das minas? Não. A atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria? Os tropeiros? Sim. Letra C. Né? Olha que questão legal, cara. Né? Questão inteligente, que envolve... Você tem que saber qual era a atividade dos tropeiros, quem eram esses caras. Esse mapa ajuda muito a gente pensar de onde é que eles saíam, para onde é que eles iam, né? E essa coisa, né, da comida, do feijão, que era carregado pelos tropeiros, né? Massa, questão do Enem muito boa, muito inteligente, muito cultural, sai daquela coisa, né, dos grandes personagens, dos heróis e tal. Enfim, o Enem, até o ano retrasado, foi desse jeito, né? Vamos ver daqui pra frente. Olha só que imagem legal também eu trouxe para vocês aqui. Ó, para você ver como essa atividade mineradora, ela foi importante para a colonização e para a coroa portuguesa. É muito ouro que sai do Brasil, cara. Mas muito. Dá uma pause e olhe. Voltou? Então pronto, ó. 1730-34, saíram de Minas Gerais 7.500 toneladas, quilos de ouro. De Goiás, 1.000. Então, ó, de 1730 a 1789, né, você tem aqui o período do apogeu da produção de ouro nas minas. E não foi só ouro, né? Foi ouro e diamante, mas principalmente o ouro nas regiões aqui de Minas Gerais e tal. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, principalmente nesses 3 estados, né? Então você tem aí esse gráfico que mostra pra gente o quanto importante foi dentro dessa proposta da coroa portuguesa, né, de enriquecer, de explorar e de usar a colônia portuguesa, né, o Brasil, como um espaço para fortalecer Portugal, né, e os interesses econômicos portugueses. Massa? Vamos falar sobre Marquês de Pombal. Esse senhorzinho aqui, que era muito inteligente. Marquês de Pombal, ele representava esse senhorzinho aqui, né? Feio pra caramba, mas ele era o cara que veio, né, sobre a pedido do rei,
para pôr ordem na casa, para melhor fiscalizar. Marquês de Pombal era considerado um ilustrado, um intelectual, um cara que leu os iluministas, né? Se apropriou dessa ideia da eficiência, da eficácia minimamente do Estado, né? Marquês de Pombal, por exemplo, tem um terremoto em Portugal que ele vai ser responsável por reconstruir Portugal. Então era um cara de muita moral. E ele chega aqui no Brasil para fazer o que a coroa queria que ele fizesse: melhorasse os lucros, fiscalizasse melhor a produção de ouro, né, e melhorasse os cofres do Estado português aqui do Brasil, tá? E ele faz isso, né? O Marquês de Pombal, ele incentiva o desenvolvimento de indústria nacional com pretensão de diminuir a dependência do país. É uma coisa que não dá certo. Essa iniciativa do Pombal não vai dar certo. Bom, a industrialização brasileira só vem muito depois e bem tardiamente, né? Ele institui a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. É assim, ó, se eu tenho uma propriedade e produzo ouro, então eu tenho que pagar ao governo 1.500 quilos de ouro anual, né? Além disso, resolveu tirar algumas atribuições do Conselho Ultramarino. Era um conselho que existia, né? Uma ligação direta entre Portugal e a colônia aqui brasileira. Então ele tira essas atribuições do conselho e se concentra tudo, né, no governo geral do Brasil, né? Enfim, o Marquês de Pombal, ele faz também, né, ele expulsa os jesuítas do Brasil. Os padres jesuítas, né, que tinham vindo aqui para o Brasil com essa missão de civilizar, catequizar os povos selvagens, entre aspas, né, os indígenas. Então, Marquês de Pombal entra em conflito. Ele acredita que os jesuítas estão tendo muito poder no Brasil e quem poderia e teria que ter muito poder no Brasil era a coroa e só a coroa portuguesa. Então, por isso, um dos motivos que ele expulsa os jesuítas do Brasil. Então, mesmo pretendendo trazer diversas melhorias, Pombal ele não consegue se manter no cargo com a morte do rei que indicou ele, Dom José I. E ele sai. E aí, quando Dom José I sai, né, ele morreu, e aí o Pombal ficou sem sustentação, porque para a elite local, né, para a elite colonial aqui, Pombal ele era um opressor, um autoritário, né? Então essa elite começa a se mobilizar e começa a pedir a cabeça de Pombal, não a morte, né? Mas a cabeça assim, esse cara tem que sair daqui, né? Então a elite local ela não está muito afim disso aí, tá? Gente, outra coisa também que é muito importante falar, né? As casas de fundição é uma coisa que surge nesse período aí também. O que é uma casa de fundição? Vai ser regulamentado pela coroa portuguesa que o ouro só vai poder circular em barra e com selo real. Ou seja, eu produzi o ouro, eu tinha que levar para casa de fundição, lá derretia o ouro, botava em barra, já tirava o imposto e dava o selo real. Era um ouro legal, né? É uma forma de legalizar o comércio do ouro. Mas aí vai surgir algumas artimanhas, né? Como, por exemplo, né, a figura do santo do pau oco, né? É uma forma de driblar essa fiscalização, né? Então, dentro de imagem de santos, as pessoas pegavam e botavam ouro ali dentro para poder levar e negociar o ouro sem passar pelos impostos, pelas casas de fundição. Beleza? Aquela sua amiga Falciane, né? Parece ser uma coisa, mas é outra. Então, ela é um santinho do pau oco, né? Então, a origem desse jargão aí no Brasil, né? O santo do pau oco, ele tá nesse período aí, né? Nessa tentativa de drible da legislação, dessas atribuições do imposto sobre o ouro, né? E aí, nesse período também, né? Eu disse a vocês que Marquês de Pombal, ele marcou um autoritarismo, uma presença mais forte do Estado português, né? Na colônia, né? E é uma frase que eu adoro, né? Eu não sei se eu já falei para a turma de vocês, eu acho que sim. Mas, onde há poder, sempre haverá resistência, de alguma forma, sob alguma circunstância. O poder é muito forte, professor, muito nefasto, não tem condições de resistir. Tem. Onde há poder, há resistência. Então, dentro desse período, a gente pode ver algumas revoltas coloniais ligadas diretamente às questões do ouro, como, por exemplo, a revolta de Beckman, como, por exemplo, a revolta de Vila Rica, a revolta dos Emboabas, mas outras também que estão fora dessa conjuntura direta do ouro, como o Quilombo dos Palmares, né? A Guerra dos Mascates aqui, e a gente vai ter que estudar isso porque isso cai no SSA, tá? Mas enfim, eu vou deixar isso para outro vídeo da outra semana. Até então, se liga aqui
nesse mapa aqui que eu botei para vocês, né? As guerras coloniais nesse período de tempo aí que a gente está chamando de período minerador, tá? Então, essas revoltas. Eu não vou falar das revoltas porque eu vou dedicar um vídeo inteiro a essas revoltas. Deixa eu ver, passar aqui, passei. A decadência do período, né? Então, assim, quando o ouro começa a paralisar a produção do ouro, né? Depois de mais de meio século de produção de ouro, né? Na segunda metade do século XVIII, a mineração entra em decadência. E aí, a primeira metade do século XIX será representada pelo renascimento agrícola. Olha aí, técnicos agrícolas, né? Renascimento agrícola, como assim, né? Então, acabou o ouro, né? Então, você tinha atividade açucareira. Nunca deixou de ter, tá? Sofreu a concorrência das Antilhas, mas sempre teve. Até hoje tem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas aí, você vai ter esse outro lado. E a coroa portuguesa vai fazer. E agora, como é que a gente vai gerar riqueza na colônia, né? E os colonos, né? E agora, como é que a gente vai gerar riqueza? Sempre na perspectiva, ó, é uma coisa que marca muito a história do Brasil, né? Sempre na perspectiva de construir uma grande economia para abastecer o mercado externo. O Brasil, desde o início, desde lá da extração do pau-brasil, ele vai ter essa característica de abastecer de forma primária o mercado externo. De forma primária, por quê? Primeiro foi o extrativismo do pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, aí o ouro, né? Aí depois você vai ver, nesse renascimento que eu estou falando aqui, o algodão, né? O fortalecimento do açúcar, o tabaco, o cacau e o grande poderoso, o magnífico. Eu estou falando isso porque é uma atividade agrícola que vai ter um poder muito forte no século XIX e mais da metade do século XX no Brasil. O poderoso café, né, que vai mudar a história do Brasil, tá? A gente vai caminhando e vai falando nisso, tá? A gente vai falar disso esse ano ainda, tá? Então, assim, depois de exaurido, depois da decadência, da paralisação da região das Minas, você tem essa transição da diversificação rural, mas perceba, voltada para o mercado externo, tá? Essa é uma característica da economia brasileira ainda hoje, né, minha galera? Olha só o milho aí, né? Beleza? E aí eu fiz um slide aqui para vocês. Eu vou mandar pelos grupos de WhatsApp e tem algumas questões que eu botei aqui, tanto da UPE como do antigo vestibular da Coveste, só para a gente exercitar, além daquela questão que eu passei para vocês ali dos tropeiros, né, do período minerador. Massinha, beleza, tranquilinho, vamos embora, tá? Vamos estudar, certo? É isso aí, até a próxima semana. Próxima semana eu vou fazer outra aula, uma aula falando sobre as guerras coloniais, beleza? Cheiro. Fica em casa, meu irmão. Fica em casa, porque a gente tá na agonia dessa aqui. Se você ficar na rua, você merece um murro, né? Não vá pela cabeça de delinquente. O vírus existe, né?